Mestre, exclama a palavra, restaura a nossa saúde, cura as nossas doenças e salva as nossas almas. Esse é um dos trechos do documento 145 do livro de Urântia, em que uma das 683 pessoas que estavam presentes em frente à casa de Zebedeu, onde uma cura em massa aconteceu. Jesus e os apóstolos estavam lá. O mestre consolava e encorajava a sogra de Pedro, que se encontrava enferma. A multidão se juntou em busca do milagre para os seus corpos físicos, e nesse dia, uma enorme demonstração de poder jamais vista foi presenciada. Oi, você está no canal Urântia Reencontro e hoje vamos falar de cura, milagre, poder divino, restauração. Eu sou o Adriano, quem vai narrar essa história para você. Espero que ela toque o seu coração e mente e te prepare para receber a cura divina em sua vida. Claro que você é convidado a se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, pois assim você nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas, assim como o mestre nos pediu. Sem mais delongas, voltemos ao tema do vídeo. Desde sempre, buscamos cura para nossas enfermidades do corpo. Nossa medicina atual está razoavelmente avançada e algumas enfermidades letais de outrora não são mais tão letais assim. Mas ainda existem enfermidades que não possuem solução na ciência. Da mesma forma, na época do nosso Criador, em que ele esteve aqui na Terra, o povo perecia com enfermidades que causavam muito sofrimento e desolação. Não tivesse ocorrido a rebelião de nosso governante espiritual, o príncipe planetário, e a subsequente derrocada do plano adâmico, teríamos herdado a genética perfeita de Adão e Eva e estaríamos naturalmente imunes à maioria, se não à totalidade, de todas as doenças que mais matam hoje em dia. O documento 145 do livro de Urântia relata esse episódio, chamado de A Cura ao Entardecer. Nesse evento, Jesus cura uma multidão de pessoas ao mesmo tempo. Foram nada menos do que 683 homens, mulheres e crianças enfermas que se tornaram curadas por Jesus ao entardecer daquele dia. O livro explica que um espetáculo de cura como este é totalmente sem precedentes e jamais fora visto novamente depois daquele dia. Os fatos que desencadearam esse episódio miraculoso de tamanha grandeza se iniciaram neste dia com um texto que Jesus havia escolhido para seu sermão na sinagoga, que dizia, dentre outras coisas, que "E servirás o Senhor teu Deus, e Ele abençoará o teu pão e a tua água, e toda a doença será afastada de ti." Esse texto e os outros usados por Jesus nesse dia tinham por objetivo principal trazer embasamento para outro assunto. Jesus desenvolveria um raciocínio sobre o fato de Deus amar o homem como um indivíduo e não fazer acepção de pessoas. Porém, ao fim do discurso marcante de Jesus, um jovem epilético que tivera ficado muito impressionado com as palavras do mestre entrou em um estado emocional de êxtase e, após uma crise de epilepsia, começou a falar alto na sinagoga, ao passo que Jesus o acalmou. Todos que estavam presentes associaram esse acontecimento natural com um milagre, pois desde sempre eles associavam os ataques de epilepsia do jovem com episódios de possessão demoníaca. Até mesmo o jovem tinha sido condicionado a acreditar que suas crises eram frutos de possessão, o que sempre o sugestionava a agir da forma como seria esperado de uma pessoa possessa. Outro acontecimento nesse dia que contribuiu com o aglomerado de pessoas e a consequente expressão de poder feita por Jesus foi a recuperação súbita da sogra de Pedro, que havia coincidentemente se recomposto de uma febre da malária. Após Jesus passar um tempo a consolando e conversando com ela, ela teve uma melhora repentina. Esses fatos logo chegaram ao conhecimento coletivo e uma multidão se formou no pátio da frente da casa de Zebedeu, onde Jesus e os apóstolos estavam naquele dia.
Jesus, vendo aquela multidão, sentiu compaixão por saber que aquelas enfermidades derivavam em parte dos erros dos nossos administradores espirituais do passado. Então, nosso Criador orou ao Pai, falando que era o seu desejo ver aquele povo curado, caso esse acontecimento não encontrasse nenhuma objeção por parte do Pai, e que, se assim fosse, ele realmente gostaria de ver a restauração da saúde física daquele povo. O que se segue a isso é a operação conjunta de uma miríade de seres espirituais de diferentes ordens que estavam ali presentes e começaram a atuar. Os portadores da vida, os controladores físicos, serafins e os seres intermediários começaram a promover a cura das enfermidades de cada uma daquelas pessoas presentes, incluindo até a sogra de Pedro, que efetivamente ficou curada naquele momento, junto com os demais que estavam ali. E todos ficaram maravilhados, porém, o mais estupefato de todos foi Jesus, que após o acontecimento se recolheu para ficar a sós, a fim de pensar em tudo o que havia acontecido. Os apóstolos naturalmente ficaram entusiasmados, eufóricos com toda aquela demonstração de poder. Eles simplesmente não entenderam a reclusão de Jesus e a sua recusa de ir atender aquela multidão que crescia, todos em busca da cura para os seus corpos físicos. O que motivaria o mestre a se recusar a continuar o trabalho de restabelecimento da saúde física daqueles que o procuravam? Por que ele se retraiu? Os apóstolos esperavam outro comportamento do mestre e ficaram confusos e decepcionados. E o livro nos conta que Jesus percebeu que, apesar dessa demonstração de poder ter sido muito benéfica para o corpo físico daquelas pessoas, pouco ou nenhum progresso espiritual havia resultado dela. E como o mestre desde sempre havia decidido a seguir o seu ministério sem utilizar os poderes criativos sobrenaturais que lhe eram comuns, sabendo que o seu sentimento de misericórdia podia desencadear episódios como este, ele decidiu por não ir ao encontro daqueles enfermos que se aglomeravam cada vez mais, ao passo que a multidão se dispersou naquele dia. Porém, de maneira menos ostensiva, o ministério do Mestre Jesus seguiria muito vinculado à ministração e apoio aos doentes, enquanto os apóstolos cuidavam cada vez mais do ensinamento. Mas vamos tentar entender o que motivou Jesus a agir dessa forma. E para isso eu vou tentar explicar o que até agora eu entendi do livro sobre a nossa vida e saúde. Em primeiro lugar, eu preciso dizer que a vida é mais importante do que a saúde. Isso pode parecer óbvio, afinal, a falta de saúde ocasiona a falta de vida. Isso porque estamos condicionados a perceber como vida apenas a nossa curta estadia presente nesse corpo físico e como saúde o pleno funcionamento dos nossos sistemas. Porém, Jesus sabia que nossa vida na carne é apenas um estágio embrionário da nossa verdadeira vida e que a saúde do corpo não implica na saúde da alma. A verdadeira saúde tem menos a ver com os sistemas físicos, está mais relacionada com valores como fidelidade, amor, reverência. Essa vida futura realmente seria uma continuação da vida que começa aqui na Terra. E o vigor do nosso corpo futuro seria o resultado das nossas escolhas aqui na Terra. Dessa forma, a terrível morte física se transforma apenas em um portal para a verdadeira existência. Para nos ajudar a entender isso de maneira simplificada, o livro nos diz que quando estamos atrelados à realidade material, somos formados por um corpo físico que reage a estímulos físicos, elétricos e químicos. Estamos também conectados através do nosso cérebro a um sistema de mente temporário, que funciona em consonância com 7 circuitos espirituais que formam a nossa mente e que nos dão a possibilidade de interagir de forma consciente com o ambiente físico e com as demais pessoas. O livro também fala que desenvolvemos uma alma, um corpo moroncial, enquanto ainda estamos aqui no nível da realidade física.
Esta alma será o nosso corpo futuro, o qual usaremos para nos relacionar com as realidades após a morte física. Então, aqui na Terra, temos corpo, mente e alma. O nosso corpo físico, ele vive enquanto nós conseguimos metabolizar a energia vinda dos alimentos. E a nossa saúde seria um estado de funcionamento harmonioso de nosso corpo e mente em meio a uma sociedade. Algum distúrbio ou falha irreparável nesse sistema ocasionaria o falecimento do nosso corpo. Todo esse sistema, invariavelmente, sofre com os efeitos do tempo. Ele envelhece, se deteriora naturalmente. Nosso sistema mental, por sua vez, também vive enquanto temos um cérebro saudável para suportá-lo. E o nosso cérebro também é físico e sofre também com os efeitos do tempo. Ele se deteriora com o avanço dos dias. Nosso corpo, por ser um mecanismo material, pode ser cuidado para garantir um funcionamento fluido e uma durabilidade maior. Assim como qualquer mecanismo material que, para funcionar bem e ter longevidade, precisa ser higienizado, receber a devida manutenção. Isso para que ele dure mais e funcione sempre bem. A todo momento, chegam e são processados dados, informações em nossa mente. Elas podem ser guardadas ou descartadas, e elas podem vir de diversas fontes, podendo inclusive ser físicas, elétricas ou químicas também. Ou seja, todo estímulo que chega até nós tem uma carga de informação contida em si. Essas informações têm o poder de direcionar a nossa mente e provocar comportamentos. Elas estão a todo momento nos programando e influenciando nossas tomadas de decisão. Algo muito semelhante com o que acontece com um computador, que responde a códigos. Nosso corpo físico responderá sempre aos comandos conscientes ou inconscientes da nossa mente. Então, podemos concluir que a saúde mental tem a ver com os códigos que programam a nossa mente e as informações que recebemos. De forma que somos saudáveis quando recebemos bons códigos e deixamos de ser quando recebemos maus códigos. Imagine um computador com um código malicioso, um assim chamado vírus. E nesse contexto, como discernir qual é a boa ou a má informação? A boa informação é sempre aquela que está de acordo com a fonte primária da realidade. Aquela que não tem variação, que é bela, boa e verdadeira. A má informação é tudo que distorce a realidade e o plano de Deus, que causa a imperfeição, que não se alinha com a bondade. A rebelião dos nossos governantes espirituais do passado distorceu toda a realidade e disseminou a má informação por todo o sistema de mundos ao qual o nosso também pertence. O nosso mundo foi um dos que mais sofreu com toda essa confusão, pelo fato da nossa população ainda ser jovem e ter pouco conhecimento. Assim como em um computador, para limpar o sistema corrompido por vírus, devemos submetê-lo a uma limpeza, onde os códigos instalados serão comparados com códigos sadios e os que estiverem contaminados serão substituídos. Este seria o processo de restauração da saúde de um programa de dados em um computador. E também funcionaria de uma forma semelhante em nossa mente. O livro de Urântia e as demais revelações se propõem, com autoridade, a ser um antivírus em nossa mente. Ele nos traz a boa informação para substituir a má e assim nos ajudar a voltar ao pleno funcionamento. Agora é a vez de falar da alma. E aqui é que vamos entender realmente qual é a importância de se ter acesso à boa informação. O livro nos explica que a nossa alma é formada em uma conjunção de nossa mente com o Espírito de Deus que reside em nós. De forma prática, quando tomamos decisões conscientes e sinceras, motivadas a seguir o caminho divino da bondade, baseados na verdade e na beleza, sugeridas por o nosso espírito ajustador da mente, estamos criando e fortalecendo a nossa alma, que será o nosso corpo após a vida física. Uma alma saudável, por sua vez, é uma alma que busca conhecer
e estar sempre em paz com os planos divinos. Uma alma doente é uma alma que nega a verdade, uma alma que vira as costas para a bondade e que se afasta da beleza divina. Sem uma alma, nós não podemos sobreviver à morte física. Somos apenas como uma semente que não vingou. A partir daqui, nós podemos começar a entender por que o Mestre Jesus se retraiu e deu um passo atrás com relação às curas físicas. Ele percebeu que as curas físicas não estavam resultando no avanço do desenvolvimento mental e espiritual daquelas pessoas. A cura física seria apenas como uma limpeza externa do computador, enquanto a parte interna continuaria toda infectada e problemática. Jesus é o nosso Pai espiritual. Ele quer nos dar uma boa condição de vida física, mas, mais importante do que isso, é a nossa sobrevivência espiritual. E de forma prática, quando estamos alinhados à verdade espiritual do Pai, naturalmente o estado saudável é sentido na mente e no nosso corpo físico. E para isso é mais importante a nossa saúde interna do que a nossa saúde externa. Somente com o pleno funcionamento dos nossos programas internos para reconhecer a verdade, beleza, bondade, é que nós podemos ter uma vida realmente feliz e sobreviver para a eternidade. Isso acontece quando buscamos a verdade e decidimos colocar os interesses de Deus acima dos nossos. E sim, eu sei que isso pode te parecer contraintuitivo. Colocar os interesses de Deus antes do meu bem-estar? Isso parece fora de ordem e contrário à nossa lógica humana. Mas as coisas ficam mais claras quando entendemos a realidade espiritual e percebemos que a verdadeira vida está depois dessa. Quando entendemos isso com clareza e quando decidimos entrar no reino dos céus com o nosso coração, nos libertamos das incertezas e do medo e libertamos nossa mente para ver as coisas boas da vida que estão além das circunstâncias e podemos, enfim, gozar da paz, alegria e segurança divinas que transcendem as dores temporais de uma condição física fragilizada. Se torna lógico nesse momento que nosso Pai espiritual queira realmente que sobrevivamos após a vida física. Por isso, a meta de Jesus sempre foi propiciar o nosso crescimento intelectual e espiritual antes da saúde física. Ele sempre dizia de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a alma. E Jesus percebeu naquele momento que, apesar do Pai não se opor à cura física dos homens, uma demonstração de poder como essa poderia motivar os homens a buscá-lo apenas por motivações físicas, ao invés de espirituais. Isso certamente atrapalharia o seu objetivo e ministério, e ia de encontro direto ao plano de Deus. Ainda mais porque os judeus esperavam por um salvador temporal, que derrotasse Roma e que lhes proporcionasse uma vida física abundante. Pelo menos era isso que eles entendiam de seus livros sagrados. Bom, meus irmãos, espero que tenha ficado claro para vocês que o Pai quer que tenhamos uma boa saúde física, mas acima disso, Ele quer que nos salvemos da morte espiritual, proveniente do erro e do pecado, tão abundantes em nosso mundo, grande parte por causa da queda do nosso príncipe planetário. E que, embora ainda existam desordens físicas que nossa ciência ainda não consiga curar, sempre teremos acesso às verdadeiras informações que nos garantem que façamos as escolhas que resguardam a nossa saúde e sobrevivência espiritual. De toda forma, seja para promover a manutenção da nossa saúde física, ou seja, para buscar o conhecimento, para tomar as decisões e atitudes que nos garantem a salvaguarda espiritual, devemos sempre exercer a nossa vontade, pois somos responsáveis por nossa história e colheremos aquilo que semearmos, ou seja, ficar inerte não vai resolver. E para você que entendeu essa mensagem e agora está se perguntando qual seria o próximo passo, eu diria que um bom começo é tomar a decisão de conversar abertamente com Deus, abrir o seu coração com sinceridade e deixar acontecer o fluxo da vida através dessa comunhão criativa.
Eu tenho certeza que você vai se surpreender com os milagres que te esperam depois disso. É isso, queridos ouvintes e irmãos. Espero que tenham acompanhado e gostado desses pensamentos. Aproveito para reforçar o convite para que você se inscreva no canal e nos ajude a atingir mais pessoas com esse conteúdo. Você faz isso quando curte, comenta, compartilha esse vídeo. Sem mais, para o momento, é hora de eu te agradecer e deixar um fraterno abraço.